Consórcio é uma ferramenta muito conhecida para aquisição de bens de forma parcelada. Isso você já sabe, né? Mas o que muita gente ainda não sabe é que ele também pode ser utilizado como uma forma de investimento. Não como um substituto para renda fixa ou para renda variável, mas como uma estratégia complementar, com foco em patrimônio, planejamento e previsibilidade. Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona o retorno financeiro no caso da revenda dessas cartas contempladas. Isso com base em simulações reais. A ideia aqui é te ajudar a entender a lógica por trás dessa estratégia, os cuidados envolvidos e quando ela pode ou não fazer sentido dentro do seu planejamento financeiro. Se você buscar alternativas seguras e inteligentes para construir o patrimônio no médio e longo prazo, esse conteúdo ele vai abrir uma nova perspectiva. A lógica é a seguinte: em um grupo de consórcio, todos os participantes eles contribuem mensalmente com parcelas, formando uma espécie de fundo coletivo. A cada mês, uma ou mais pessoas elas são contempladas, seja por sorteio ou seja por lances. Elas vão receber então uma carta de crédito. Quando um participante é contemplado logo nas primeiras parcelas, ele passa a ter o direito de uso do crédito mesmo tendo pago ali apenas uma pequena fração, né, do total. Nesse momento, ele tem a opção de transferir esse direito para outra pessoa, ou seja, revender essa carta contemplada. E aí, por que alguém compraria uma carta contemplada? Simples, há pessoas com pressa para adquirir um imóvel ou um veículo, ou utilizar o crédito para reformas ou serviços. E ao invés de aguardar o tempo do sorteio ali ou entrar no financiamento bancário, elas optam por adquirir essa carta que já está disponível para uso. Esse tipo de compra envolve um valor adicional, que a gente chama de ágio. Esse ágio vai compensar o tempo economizado. E é justamente esse ágio que pode gerar uma vantagem, uma margem de lucro para o investidor que foi contemplado mais cedo. Então vamos analisar agora uma simulação real. Imagine uma carta ali de R$100 mil, com prazo de 216 meses, uma parcela em torno de R$640 por mês. O investidor ele entra nesse grupo e é contemplado já na primeira parcela. O valor que ele pagou até então foi de R$640. Se ele revende essa carta contemplada por 30 mil, que é o valor praticado no mercado secundário ali para créditos desse porte, a diferença bruta é de mais de R$29 mil. É um retorno expressivo sobre o capital que ele investiu. Se a contemplação ocorre na terceira parcela, o valor investido foi de pouco mais de R$1.900. Mantendo a mesma lógica de revenda, que foi 30 mil, o retorno ainda é muito significativo. E mesmo em contemplações mais tardias, ali, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, né? Dependendo ali da taxa de revenda e das condições do grupo, a simulação mostra que mesmo com aportes, né, mais elevados ao longo do tempo, a margem entre o valor aplicado e o valor da revenda, ela vai se manter ainda muito atrativa. E por que isso acontece? Tá? Existem 3 fatores principais. Primeiro, o mercado secundário de consórcios ele é real e ativo. Há sempre pessoas interessadas em comprar essas cartas contempladas, especialmente de administradoras reconhecidas. Segundo, o crédito ele será corrigido ao longo do tempo pela inflação. Ou seja, quanto mais o tempo o grupo, né, vai progredindo, maior o valor da carta. E o que também valoriza, né, o ativo como um todo. E o terceiro é que há uma demanda constante por crédito imobiliário, especialmente por quem deseja fugir das taxas de financiamento ou da burocracia bancária. Mas é fundamental destacar que isso não é nenhuma garantia de retorno. Existem riscos. A contemplação ela pode demorar mais do que o esperado. O grupo ele pode ter poucas contemplações por sorteio. A taxa de inadimplência do grupo pode afetar a saúde financeira da operação. Né? E o valor da revenda vai depender de encontrar o comprador, né, no momento certo. Além disso, o investidor ele precisa compreender os aspectos contratuais da cessão dessa cota, os impostos envolvidos, né, e sempre contar com uma orientação adequada. Essa estratégia ela pode fazer sentido em 2 contextos. Como forma de diversificação, né, de diversificar o seu patrimônio, para quem já tem ali uma carteira de investimentos consolidados, ou como uma alavanca de médio e longo prazo dentro de um planejamento financeiro com objetivos bem definidos. Em ambos os casos, é necessário ter clareza de que essa não é uma solução de curto prazo e nem uma fórmula mágica. Ela exige um método, ela exige disciplina, é uma visão estratégica, né, também do cenário econômico é necessário. Agora, vamos à parte mais importante. Como tomar a decisão certa sobre investir em consórcio com esse tipo de estratégia? Muitos investidores hoje estão em busca de diversificação, mas acabam limitados ali às opções tradicionais, como a renda fixa bancária, a renda variável, as ações, alto risco.
problema é que nesse caminho, muitos deixam de conhecer alternativas que oferecem equilíbrio, né, entre o retorno e a previsibilidade. Se essa visão mais ampla não for considerada, o resultado é uma carteira que não vai crescer com consistência. Mesmo com disciplina, né, aportes, ainda pode ser comprometido. Se você está nesse ponto, quer entender como o consórcio ele pode se encaixar como uma peça estratégica, né, dentro do seu planejamento, eu preparei uma aula gratuita que vai explicar, né, em detalhes. Ela chama Método Consórcio Estratégico. Nessa aula eu mostro como analisar os grupos, como avaliar o tempo médio de contemplação, quais os cuidados, né, com a revenda e como montar uma carteira com base em metas de patrimônio e não apenas de consumo. O link dessa aula está aqui na descrição. Se você quiser também tirar dúvidas, né, diretamente com um especialista, o nosso time está disponível pelo WhatsApp. O link também aqui na descrição. Assim você pode entender melhor como essa estratégia pode fazer sentido para o seu perfil. Tá? Eu espero, sinceramente, que esse conteúdo ele tenha sido útil para ampliar sua visão sobre o consórcio e suas possibilidades. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Tá? Ou se você quer continuar, né, acompanhando os nossos conteúdos, você precisa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e acompanhar o próximo vídeo. Até lá!